Salve, salve, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos aqui para mais uma aulinha de revisão. Já falei, é apenas uma revisão. Se você quiser mais aprofundado esse conteúdo, só rever nossas aulas durante todo esse trimestre aí, não? Deixe-me apresentar aqui para vocês, meus amores, algumas janelinhas aqui. Ok, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Nossa intenção é falar agora sobre o período composto por coordenação. Legal? Período composto por coordenação. São dois, coordenação e subordinação. Por hora, o que nos interessa é o composto por coordenação. Esse período, ele é formado, claro, por orações coordenadas. Vejamos, então, o que caracteriza essa oração coordenada. A forma independente de essas orações se relacionarem dentro do texto, dentro do período. Tá bom? Falamos na nossa aulinha anterior o que significava essa independência. Vejamos aqui, amores. O período composto por coordenação é constituído de orações coordenadas. Legal. Na coordenação, vejam, não há relação de dependência entre as orações. Uma oração independente da outra. As orações que as constituem têm sentido por si mesmas, ou seja, são sintaticamente independentes. Vejam, o sentido é independente e a sintaxe também. Beleza? Tranquilo? Falamos sobre isso aqui na nossa outra aulinha de revisão, né? Vejam aqui, ó. Orações coordenadas são aquelas dentro do período. A oração coordenada dentro do período vem relacionada ou ligada a outra de igual função, de hierarquia igual. Como assim, professor, hierarquia igual? Mas vamos estudar mais tarde, meus amores, que na subordinação existe uma oração chamada principal e uma oração chamada subordinada. Aqui não. Elas são iguais dentro de uma hierarquia. Não existe uma mais importante. Não existe uma principal, uma subordinada. Ok? Elas possuem igualdade dentro dessa hierarquia aí. Elas podem estar ligadas por conjunção coordenativa ou não. Eu acho engraçado esse tipo de construção. Elas podem estar ligadas. O verbo poder aqui, ó, podem estar, ele já estabeleceria naturalmente uma ideia de possibilidade, né? Então não precisava desse ou não aqui. Mas a gente coloca para realçar, né? Podem ou não podem, né, não? Olha o exemplo aqui, amores. O carro partiu, uma oração. A quantidade de verbos que você tiver será também a quantidade de orações. Legal? Veja aqui então, ó. O carro partiu, primeiro verbo. Ganhou velocidade, ganhou, mais um verbo, mais uma oração. E sumiu, outro verbo. Se eu então tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Simples assim. Se eu tenho 3 verbos, 3 formas verbais, 3 orações. Toda oração, ela se centraliza em um verbo. Ok? Esse período é composto por 3 orações. O carro partiu, ganhou velocidade e sumiu na estrada. Do ponto de vista sintático, elas são independentes. Ou seja, nenhuma exerce função sintática em relação à outra. Em relação ao sentido, também são independentes, né, amores? O carro partiu,
beleza? O carro ganhou velocidade, beleza? O carro sumiu na estrada. Elas possuem, então, uma independência no sentido e na sintaxe. Vejam, também no sentido, no pensamento, né? O autor depende embora a expressão do pensamento do autor dependa da coordenação, ou seja, elas estão ali lado a lado, elas são chamadas de coordenadas por possuírem uma independência sintática e semântica. Vejam aqui, ó, tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas podem ou não vir introduzidas por conjunções coordenativas. Daí, meus amores, a sua classificação em coordenada sindética, quando você tem conjunção, e assindética, quando você não tem conjunção. Então vejam aqui, ó, orações coordenadas assindéticas. Olha aqui, galera, a classificação. Não são introduzidas por conjunções coordenativas. Essas orações devem ser sempre, mais tarde vamos ver um pouquinho, sempre separadas por vírgula. E sindéticas são introduzidas por uma das conjunções coordenativas. E olha, vejam, elas se classificam de acordo com a conjunção que inicia, que introduz. Que beleza, né? Olha aqui, exemplos de assindéticas. Raspou, achou, ganhou. Eu tenho 3 orações, eu tenho 3 verbos, estão vendo? Todas elas independentes, nenhuma delas possui conjunção, então chamamos de assindéticas. Vejam se eu disser agora, recebeu a notícia e, olha o e aqui, ó, deu pulos de satisfação. Então, recebeu a notícia, primeira oração, deu pulos de satisfação, segunda oração. O e estabelece apenas uma ideia, aqui no caso de adição, né? Estabelece uma ideia. Se eu dissesse assim, ó, raspou, achou e ganhou, tranquilo? Também estabeleceria a última ideia de adição. Sindéticas aditivas expressam uma adição, uma sequência de informações ligam ou aproximam simplesmente 2 orações. São introduzidas por uma das conjunções coordenativas aditivas. E, nem, mas também, mais ainda. Ok? Veja, saiu cedo e voltou tarde. Ele, aqui, há uma soma. Saiu cedo e voltou tarde. Ok? Coordenadas sindéticas adversativas. Como eu já disse, expressam uma ideia de compensação ou de contraste, de oposição. Ligam orações de sentido adverso ao contrário. É introduzida pelas conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Ok? Saiu cedo, mas chegou atrasado. Veja, não se espera que alguém que saia cedo chegue atrasado. Então, tem aí uma ideia oposta, né? Sindética alternativa, como o próprio nome está dizendo, tem uma ideia de escolha, opção. Olha, vejam, meus amores, elas expressam uma ideia de exclusão. Se eu digo ou você entra ou você sai, você vai excluir uma das opções. É introduzida pelas conjunções alternativas. Ou você entra ou você sai. Já, ora, ora também, né? Já, quer. Quer você fique, quer você saia, ainda assim entenderei sua postura. Tá vendo? Então, há uma ideia de opção. Ou você estuda ou você trabalha. Estou dando uma possibilidade, uma opção. E uma das duas será, então, excluída. Sindética conclusiva, beleza, o nome é de conclusão, a ideia. Tá vendo?
ela é introduzida pelas conjunções conclusivas, por exemplo, logo, pois. Tomar cuidado com esse pois aqui, ó, que ele aparece depois do verbo da segunda oração, da oração em que ele estiver inserido. Portanto, então, ok? Não saiu cedo, logo chegou atrasado. Por isso, portanto, chegou atrasado. Eu poderia dizer assim, ó, não saiu cedo, chegou, pois, atrasado. Vejam que o pois apareceu depois do verbo da oração coordenada sindética. Chegou, pois, atrasado. Beleza? Esse pois, cuidado, amores. Quando ele aparecer antes, ele é explicação, antes do verbo. Quando ele aparecer depois, ele é conclusão. Sindética explicativa, vejam aqui, ó. Olha, coloquei até um exemplo aqui, ó. Inicia uma oração destinada a esclarecer ou explicar o sentido da anterior. É introduzida pelas conjunções explicativas pois, porque, que, por exemplo, saia cedo, pois o trânsito está intenso. Saia cedo, porque o trânsito está intenso. Saia cedo, que o trânsito está intenso. Vejam vocês que o pois aqui, ó, apareceu antes do verbo. Quando ele vier antes do verbo, eu tenho uma explicação. Quando ele vier depois do verbo, cadê? Depois do verbo, chegou o pois atrasado, eu tenho uma conclusão. Olha aqui, galera, a pontuação nas coordenadas. As orações coordenadas possuem relação estrita com a pontuação e tem regras bem específicas. Olha aqui, gente, as assindéticas, ou seja, aquelas que não possuem síndeto, que não possuem conjunção, separam-se sempre por vírgula. Vejam, mamãe é linda, meiga, carinhosa, amiga de todas as horas. Vejam aqui que eu tenho mamãe é linda, mamãe é meiga, mamãe é carinhosa, mamãe é amiga de todas as horas. O garoto chegou, guardou seus objetos, debruçou sobre a mesa sem nada dizer. Beleza? São todas ligadas por vírgula. E aí não é opção não, gente. As assindéticas são separadas por vírgula. Bom, quando forem sindéticas, nós temos um pequeno detalhe. Vejam, separam-se por vírgula, atenção, as sindéticas adversativas, as conclusivas e as explicativas. Por exemplo, essas a vírgula é obrigatória. Não pude comparecer ao aniversário, vírgula. Contudo, enviei meu presente. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são adversativas, a vírgula é obrigatória. Não fui ao seu aniversário, mas trouxe o presente de hoje. Porém, trouxe o presente de hoje. Vendo? De novo, uma adversativa. As coordenadas sindéticas aditivas. Bom, essa agora tem uma especificidade. Vejam aqui, ó. O rapaz nem se preocupou em se explicar. E seu pai não fez questão de saber. Quando o sujeito dessas orações, for diferente, o rapaz é o sujeito da primeira, seu pai é o sujeito da segunda. Nesse caso, a vírgula é obrigatória. Quando houver também, gente, uma ideia de repetição, uma repetição com a intenção de enfatizar, ele estuda e trabalha e faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir no final de semana. Vejam que esse e aí provocou uma figura, já vimos, chamada polissíndeto, várias conjunções. E aí, nesse caso, temos a vírgula de forma obrigatória. E quando essa conjunção e, tá? Ela, na verdade, deixou de ser aditiva para passar a ter uma ideia de oposição. Por exemplo,
queria arrumar sua casa e não conseguiu. Vejam, esse e aí, meus amores, ele tem mais sentido de mas não conseguiu, porém não conseguiu. Então, quando o e expressar, claro, uma ideia de oposição, ela passa a ser uma adversativa e aí a vírgula, ela se torna obrigatória. Olha outra aqui, ó, as alternativas. Separam-se as alternativas quando houver uma pausa, né? Fale agora, ou cale-se para sempre. Ou limpe a casa, ou saia. Eu, particularmente, gosto sempre de usar a vírgula separando as orações alternativas. Porque a pausa, muitas vezes, ela estabelece na fala, mas e na escrita? Tá, eu coloco vírgula e acabou. Porque ela, para mim, em todo caso, estabelece essa pausa. E aí eu coloquei aqui para vocês, mais uma vez, outro mapa conceitual, tá vendo? As orações são coordenadas, eu tenho as sindéticas, que são separadas pela pontuação e não possuem conjunção, e as sindéticas, separadas pelas conjunções, às vezes com, às vezes sem vírgula. Mas a característica principal é que aqui, ó, eu tenho uma pontuação obrigatória, uma vírgula. Aqui não, ó. Aqui depende da situação. E coloquei aqui as ideias que a conjunção estabelece dentro da oração. Beleza? Vamos ver aqui alguns exercíciozinhos, então, meus amores. Vejam, voltando aqui para o exercício. Observe os períodos compostos seguintes e indique os processos sintáticos pelos quais as orações se relacionam. Bom, elas são dependentes ou são independentes? Vamos ver. Ninguém sabe. Opa, olha aqui a primeira oração. Ninguém sabe. Sabe pede um complemento. Então, aqui, ó, o período ele é composto por coordenação. Perdão. Por subordinação. Vejam vocês que as orações completam umas às outras. Informe aos presentes que a reunião será cancelada. Informe a quem? Aos presentes. O que a reunião será cancelada. Vá ao banco. Opa. Pague as contas. Opa. Traga os comprovantes. Vejam vocês que aqui eu tenho 3 orações, observem, independentes. Então, aqui ele é composto por coordenação. Vá ao banco, pague as contas e prove a todos. Provar o quê? Que você é capaz. Capaz de quê? De honrar seus compromissos. Eu tenho 4 orações, estão vendo? Vá ao banco, pague as contas, prove, terceira oração, é capaz. Capaz de quê? Honrar seus compromissos. Então, eu tenho várias orações aqui. Vamos ver as respostas, ó. A letra A é subordinação, já falei, né? Letra A é subordinação. A letra B é subordinação. A letra C é coordenação. E a letra D é o que chamamos de período misto, quando há coordenação e subordinação. Tá bom? Então, aqui, isso vai ficar para mais tarde, meus amores, a questão do período misto. Beleza? O que eu quero que vocês entendam agora é quando um período ele é formado por subordinação, quando as orações dependem umas das outras, e quando ele é formado por coordenação, quando elas não dependem umas das outras. Nosso maior objetivo são as orações coordenadas, né? Vejam, o mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Vejam, atenção, isso aqui foi retirada de uma questão do Enem. Vejam, amores. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Vejam, neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas,
como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de que, meus amores, o mundo é grande e cabe. Esse e aqui, ó, ele poderia ser substituído por mas, porém, contudo. Aliás, eu acho que a ideia é essa, mas, porém, contudo, porque eu tenho aqui uma ideia de que ele é grande. Ora, ele é grande, mas, olha uma ideia de oposição, ó, mas ele cabe nessa janela sobre o mar. Ele é grande, mas ele cabe na cama, no colchão. Agora, o amor é grande, mas também cabe, apesar de ser enorme, cabe no breve espaço de beijar. Então, essa conjunção e, meus amores, ela estabelece uma ideia de oposição, ok? Oposição. Essa questão para mim estaria bem simples. Talvez estivesse um pouquinho mais difícil se colocasse, né, por exemplo, no lugar de finalidade, colocasse aqui adição, por exemplo. Seria o distrator, né? Sabe aquela questão que a galera pá, ia direto, porque já imagina que o e estabelece sempre uma ideia de adição? Então, para mim, faltou nessa questão aqui colocar, no lugar, por exemplo, de finalidade, colocar aqui adição. Beleza? A conjunção e tem sentido adversativo, mas no poema contrapõe a ideia de grandeza do mundo à pequenez da janela. Estão vendo? Ao breve espaço de beijar. Olha a outra. A classificação das conjunções destacadas abaixo estão corretas, exceto a única que não aparece correta, a classificação. Não irei trabalhar hoje porque estou com dor de estômago. Opa, isso pode ter uma ideia de explicação ou de causa? Sim. Embora não admita, está com dores de cabeça. Ela é concessiva? Pô, vamos lá, vamos ver. Farei todos os doces da festa, segundo, conforme. Opa! Segundo, conforme, consoante, como. Isso aqui não é uma condição, né, galera? Isso aqui é uma conformidade. E vamos ver a última, aqui, a letra D. Nos matriculamos no curso de verão da faculdade para quê? Qual é a finalidade? Para que possamos aprender. Então, aqui eu tenho uma subordinativa final. Legal. E ficarão muito orgulhosos assim que ele se formar. Assim que me dá uma ideia de quê, meus amores? Uma ideia de tempo. Então, ela é temporal. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos ver a resposta? A resposta foi a letra C. Não é uma condição, não é condicional. Ela é conformativa. Legal, legal. Que dia legal. Beleza? Vamos ver aqui a número 4. Ó. Se não chover, irei à igreja. O termo destacado é uma conjunção. Bom, o termo destacado era para ser o C, né, galera? Não aparece destacado, mas estou destacando agora. Não reclama, não. Se não chover, irei à igreja. Esse C, meus amores, ele me dá uma ideia de quê? Uma ideia de condição. Qual é a condição, gente, para eu ir à igreja? Se não chover. Então, ela não tem ideia de conclusão, de explicação, de oposição, de tempo. Ela tem uma ideia de condição. Então, ela é subordinativa condicional. Beleza? Tranquilo? Moleza, né, amores? Eu acho bem tranquilo. Basta você observar o sentido. Olha aqui, ó. A alternativa correta é a letra E. Belezinha? Vamos ver outra aqui, ó. Considere a sentença abaixo. Marisa saiu de casa atrasada.
e perdeu o ônibus. Tá legal, quero ver aí, ó. As duas orações do período estão unidas pela palavra e. Marisa saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. Que, além de indicar uma adição, tá? Esse e pode sim estabelecer uma adição. Ele também introduz uma ideia de que. E aí, qual você pensaria? Marisa saiu atrasada e perdeu o ônibus. Ora, meus amores, isso aqui não parece uma ideia de consequência? Olha lá, ó, Marisa saiu de casa atrasada. Qual é a consequência, meus amores, de ela ter saído de casa atrasada? Perdeu o ônibus. Beleza? Há também aí, bem sutilmente, uma ideia de conclusão. Ora, saiu de casa atrasado. Tudo bem que nem sempre porque você sai atrasado, isso não pode estabelecer uma ideia de conclusão, porque nem sempre é assim. Às vezes você sai atrasado e nem por isso perde o ônibus. O ônibus também pode ser atrasado. Mas aqui, no caso, estabelecemos bem a ideia de consequência. Saiu atrasada e perdeu o ônibus. Consequência, perdeu o ônibus. Vamos ver qual é a opção aqui, ó. Vou pegar a letra C. Aqui, ó. Ideia de consequência. Legal? Olha aqui a outra, amores. Não ganhamos o campeonato, mas estamos felizes. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Eu não gosto muito desse tipo de exercício, não. Eu acho que facilita a vida do aluno. Quer ver? Vou dizer para você. Você tem certeza que o mas é uma oposição? Nós ganhamos o campeonato, mas, porém, contudo. Ora, gente, isso aqui não me dá uma ideia de adversidade, de oposição? Ô, louco! Qual é a única opção aqui que começa com adversidade, gente? A letra D. Ora, eu nem precisaria então observar as outras. Vamos ver. Estudou a semana toda, portanto, conclusão, está preparado. Concluirei o trabalho amanhã, porque estou cansado. Aí sim, ó, conclusão, explicação, mas eu, particularmente, bastaria observar a primeira. Ótimo. Eu tenho certeza de que a primeira é adversativa? Pronto. Então, acabou. Não precisaria nem observar as outras. Esse tipo de questão não existe mais, tá, meus amores? Isso aí era da época que o seu professor aqui foi fazer vestibular. Ainda era desse jeito. Isso não existe mais, não. A concorrência hoje tá terrível, meus amores. Olha aqui, letra D. Vejamos aqui a sétima. O grande clandestino. Eu me distraio muito com a passagem do tempo. Chego às vezes a dormir. O tempo então aproveita e passa escondido. Mas com que velocidade? Basta ver o estado das coisas depois que desperto. Quase todas foram do lugar ou desaparecidas. Outras com uma prole, quer dizer, os filhos, né, imensa. O que é preciso é nunca dormir e ficar vigilante para obrigá-lo, ao menos, a disfarçar a evidência de suas metamorfoses, né, de suas transformações. Contudo, não se deve ligar demasiada importância ao tempo. Ele corre de qualquer maneira. Muito lindinho esse texto. É até possível que não exista. Seu propósito evidente é envelhecer o mundo, mas a resposta ao mundo é renascer sempre para o tempo. Eu amei esse texto, amores. Vejam, outro texto ainda sobre o tempo. Ó. O tempo e os relógios. Creia-se ou não, todo mundo sente que o tempo passa. Não precisamos olhar para o espelho nem para nenhum relógio. O tempo está em nosso coração e ouve-se, o tempo está em nosso pensamento. E lembra-se, vou matando o tempo enquanto o tempo não me mata. Respondia-me na Índia
um grande homem amigo meu, cada vez que eu perguntava como ia passando. Em todo caso, esses são os tempos grandes. O tempo pequeno é o dos nossos relógios. É muito bom também, né, gente? Muito lindo. Vou matando o tempo enquanto o tempo não me mata. Bacana, muito bacana. No texto de Aníbal Machado, primeiro, o termo mas, no terceiro verso, e contudo, no oitavo, tem a mesma função coesiva e expressiva. Opa, vamos ver aqui. Não, ó, vejam. Mas é empregado com recurso expressivo. Ele, meus amores, esse mas aqui, ó, ele não é uma oposição. Cadê? Nem sei onde é que tá aqui, ó. Tal, mas. Ah, não, é esse primeiro aqui, perdão. Chego às vezes a dormir, o tempo. Então aproveita e passa escondido, mas com velocidade. Aqui eu não tenho uma ideia. Até poderia ter a adversidade, porém com velocidade. No entanto, com velocidade. Mas tá, posso colocar porém, mas qual vai ser a relação de oposição em relação ao anterior? Ele passa escondido e com velocidade? Tá vendo? Não, nem sempre ele tem a ideia realmente expressa. Agora aqui não. Contudo, não se deve ligar, porém, não se deve ligar demasiada importância. Então, aqui, ó, o mas é empregado com recurso expressivo. E com que velocidade? Contudo, exprime uma ideia de oposição. Já o contudo, tá vendo? Exprime essa ideia de oposição. Aquele mas, ele pode até ser substituído por e, ó. Se eu dissesse, por exemplo, assim, ó, o tempo passa escondido e com velocidade. Tá vendo? O tempo então aproveita e passa escondido e com que velocidade? Tá causando aqui uma admiração. Beleza? A outra questão, a letra B. No trecho do texto 2, não precisamos olhar para o espelho, nem para nenhum relógio. O tempo está em nosso coração e ouve-se. Os dois pontos poderiam ser substituídos por um conectivo para ligar as orações. Reescreva o trecho, explicitando esse elemento de ligação das orações. Tá aqui, amores, ó. Não precisamos olhar para o espelho, nem para nenhum relógio. Olha aqui, ó. Pois o tempo está em nosso coração. Porque o tempo está em nosso coração. Que o tempo está em nosso coração. Então, eu tenho aqui uma ideia, beleza, de explicação. É isso, meus amores. Deixe-me parar aqui a apresentação. Legal, espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês se saiam muito, muito, muito bem na nossa avaliação. Beleza? Desejo isso aí de coração para vocês. Um grande beijo, obrigado pela paciência, pelo carinho. Até a próxima, então, meus amores. Tchau, tchau, até mais.